Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas mais 1 minuto e vamos nós então a partir de agora iniciando o nosso debate. E o debate está em torno do Dia Nacional do Doador de Sangue. Tanto que hoje na abertura do programa nós estamos aí dedicando esse programa a todos aqueles que de alguma forma são doadores de sangue, os médicos, os técnicos, todos aqueles que de alguma forma empenham, portanto, aí neste trabalho que é voltado, portanto, aí para salvar vidas. E o importante nisso, em toda essa questão, justamente fazer com que as pessoas entendam a importância do seu ato espontâneo, no sentido de chegar até onde haja a coleta de sangue e doar de forma, como eu disse, espontânea, portanto aí aquilo que de alguma forma mantém vivo. E outras pessoas também precisam, de alguma forma, também de serem mantidas vivas e dependem justamente aí do sangue. Quer dizer, nós temos aqui inclusive uma matéria que foi postada agora há pouco pelo Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal que diz o seguinte, o título: TJDFT adere à campanha que celebra o Dia Nacional do Doador de Sangue. E diz assim: o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ficará iluminado de vermelho no período de 25 a 29 de novembro em adesão à campanha 25 de novembro, Dia Nacional do Doador de Sangue, promovida pela Fundação Hemocentro de Brasília. A referida semana é marcada historicamente em Brasília por meio da Fundação Hemocentro de Brasília pela celebração da Semana do Doador, com programações diferenciadas para receber os doadores, como o oferecimento de itens promocionais como forma de reconhecimento e agradecimento ao gesto de amor. A organização da iniciativa busca promover ações e estratégias que visam a promoção da doação e captação de doadores e, consequentemente, fidelização destes para assegurar estoques seguros de sangue. De acordo com dados da Fundação Hemocentro, anualmente são realizadas, em média, 50 mil doações de sangue no Hemocentro de Brasília. Este número só é alcançado devido ao espírito de solidariedade da população do DF. Estima-se que apenas 1,6% da população de Brasília ou do Distrito Federal é doadora de sangue. E cerca de 46% desses 1,6% apenas são doadores frequentes, ou seja, aqueles que efetuam a doação 2 ou mais vezes ao ano e ajudam a manter os estoques em níveis seguros para atender a toda a rede pública de saúde do DF e hospitais conveniados. A expectativa para o próximo ano é aumentar essa taxa para 48%. Além deste assunto, nós também temos a PEC, ou seja, a PEC que nos chama bastante aqui a atenção, né? É justamente a PEC do plasma. É um assunto que também nós vamos estar abordando aqui com as nossas convidadas, como também com os nossos convidados, os quais nós vamos então a partir de agora cumprimentá-los. Eu já cumprimento a doutora Ana Patrícia de Souza, ela que é secretária-geral adjunta da Comissão de Direito à Saúde da OAB, aqui da nossa capital federal. Doutora Ana Patrícia, seja muito bem-vinda. Muito boa tarde e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, é uma honra sempre estar aqui com vocês. Muito obrigado a senhora. Também cumprimento a doutora Natália Munice Lima, ela que também é advogada, especialista no direito médico e também da saúde, né, doutora Natália? Também seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite e muito boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui novamente com vocês, participando. Muito obrigado pela gentileza. Deixa eu também cumprimentar o doutor Dante Escórcio. O doutor Dante, ele é médico, especialista em hematologia, hemoterapia e terapia celular pela Escola Paulista de Medicina e possui título de especialista pela Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Doutor Dante, também seja muito bem-vindo. Muito boa tarde para o senhor. Muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Walter. Boa tarde aos ouvintes. É uma alegria estar aqui nesse dia tão importante.
Muito obrigado pela gentileza. Bom, doutora Ana Patrícia, começando com a senhora, né? Ou seja, essa questão da doação de sangue, evidentemente que é um ato sublime, um ato realmente nobre, mas pelo que nós trouxemos agora há pouco aqui, pela estatística trazida pelo próprio Tribunal de Justiça aqui da nossa capital federal, o número é muito pequeno, em que pese que esse número pequeno ajuda muito a salvar vidas, mas esse percentual poderia realmente ser, portanto, bem maior. Claro que tem muitos debates acontecendo aí por esse nosso Brasil, principalmente no nosso Congresso Nacional, PEC do Plasma, mas antes de mais nada, como é que a senhora avalia justamente este ato? É um ato que, de alguma forma, precisa ser mais compreendido pela nossa população através de políticas públicas ou não? Eu amei a sua pergunta. Minha mãe, antes de falecer, ela passou 8 anos dependendo de pessoas para doação de plaqueta de sangue, porque ela tinha mielodisplasia crônica, que era um pré-câncer, né? Depois ela teve a leucemia. Então, eu precisei muito das pessoas doando ali sangue para ela, para retirar, né, a plaqueta, porque quando você doa sangue, você pode utilizar vários, né, componentes ali, as plaquetas, a hemácia, o plasma, e no caso da minha mãe, ela precisava ali das plaquetas. E foi tão importante que eu pude contar com uma solidariedade de várias pessoas, e pessoas que eu nunca não tinha conhecimento, porque não é vinculado, né, essa doação. As pessoas, às vezes, eu vi que um dos entraves que a pessoa tem é: nossa, mas será que meu sangue vai fazer diferença nesse mundo de pessoas que têm a necessidade? Vai, porque o seu sangue, primeiro que você vai poder utilizar dos componentes do sangue, e segundo que não é só o seu sangue, né? Você pode doar, você não doa para A, para B ou para C, vai ficar ali num banco, e muitas pessoas vão ali também, e diante do seu ato, você vai estar incentivando outras pessoas a doarem. Então, eu acredito na solidariedade das pessoas nesse ato de se doar, mas realmente existem vários mitos que a gente tem que ultrapassar. Um dos mitos, né? Doar sangue dói. Eu confesso, eu tenho medo de agulha também, mas as pessoas não têm conhecimento qual é o nível da dor, né? Então, muita gente não tem medo por causa da dor. Outras pessoas têm, como a gente comentou aqui antes, em relação ao diagnóstico, né? Ela pode descobrir uma doença que o brasileiro não tem muito hábito de se prevenir. Então, ele às vezes fica tentando fugir dessas check-ups. Ali, quando você doa sangue, você tem ali uma pesquisa se você realmente pode doar, e você pode descobrir uma doença. E a pessoa tem medo ali de descobrir uma doença também. E mais outros diversos entraves que a gente vai conversando aqui, né, no decorrer. Perfeito. Ainda nessa mesma linha, doutora Natália, como é que a senhora avalia também, né? Ou seja, ainda é muito desconhecido, há muito desconhecimento por parte da nossa população nessa questão da doação de sangue. A doutora Ana Patrícia, ela trouxe ali uns dados interessantes, né? Principalmente relacionados, portanto, aí a mitos, aquela história, né? Se doar uma vez não pode parar nunca mais, tem que doar sempre, doando sangue, o sangue engrossa e outras coisas mais. Mas, portanto, a questão da política pública. E, além do mais, a gente verifica muito em épocas especiais, Natal, como também em outras grandes festas, que há um movimento muito grande de pessoas, principalmente em rodovias, se pede muito, portanto, aí a doação de sangue. E passado esses períodos assim, a gente vê pouca campanha em que pese que, é claro que as que são feitas, enfim, fica uma distância muito longa de uma campanha, portanto, da outra. Isso, de alguma forma, desestimula, faz o pessoal esquecer, faz não entender realmente a importância, porque a geração vai mudando, né? O povo vai mudando, aquele que doava chegando numa idade que não pode doar mais, aqueles novos que estão chegando não têm conhecimento do que realmente é doar sangue. Enfim, como é que a senhora vê também esse aspecto, doutora Natália? Eu vejo, Walter, que falta um certo empenho, né, das nossas autoridades para que essa situação e essa importância da doação de sangue ela seja efetivamente colocada para a nossa população. Mas, às vezes, falta também um pouco de interesse da população em si.
porque as informações necessárias acerca da doação de sangue, dos riscos, dos benefícios, inclusive não só para quem recebe a doação, mas para quem doa também. Essas informações elas estão disponíveis a larga escala na internet, no site dos hemocentros, né, dos hospitais. Temos vários estudos nesse sentido. Mas, de fato, o que a gente verifica é a questão das políticas públicas e dos incentivos, mesmo sendo uma situação, como você colocou no início, né, de ser voluntário, de ser solidário, algumas pessoas, elas, se tiverem um incentivo, de alguma forma, elas se sentem ali mais disponíveis para fazer essa doação. A gente teve ali, inicialmente, a questão, né, fazendo um histórico bem breve, a respeito desses incentivos para os doadores de sangue, lá em 1950, a respeito de abonar a falta para quem fizesse a doação. Esse abono da falta, lá no início, era um abono de apenas um dia para quem era servidor público, né, civil ou militar, não abrangia os trabalhadores privados, e com a CLT a gente teve essa previsão, né? O trabalhador que ele faz a doação de sangue, ele tem direito de abonar essa falta num período de 12 meses. A cada 12 meses eu posso abonar uma falta dessa. E hoje em dia a gente tem uma série de outros benefícios, mesmo pequenos, mas que de alguma forma eles fazem ali trazem um benefício, um incentivozinho para que a pessoa possa fazer essa doação, como o caso de preferência em fila, de banco, de atendimento de serviço público. Em alguns estados a gente tem que a lei do pagamento de meia entrada, ela se estende também a doadores de sangue, né? Dentre outros benefícios que a gente tem, inclusive com projetos que estão ainda caminhando. Mas o que eu vejo, assim, às vezes, de ter um interesse mesmo é quando a gente está falando de um parente, de um familiar próximo, né? Quando você fala assim, o meu parente está precisando de uma doação, é toda aquela movimentação da família, dos amigos. E depois disso, as pessoas parece que esquecem que outras pessoas também precisam. Não só em épocas festivas, quando a gente tem ali um aumento do número de acidentes, mas as pessoas com algumas doenças graves, as pessoas que precisam de transfusão, essas pessoas precisam durante o ano todo. E, de fato, o doador que ele é contumaz, que ele é ali habitual, essa doação ela não é suficiente, muitas das vezes, de suprir essa necessidade. Então, eu acho que a gente tem muito a caminhar ainda em relação a essa conscientização dos benefícios. Perfeito. Doutor Dante, o sangue. O que é o sangue? Tem sangue bom, sangue ruim? Porque muita gente, às vezes, o meu sangue é A. Seu sangue é A. Mas o meu é o mais difícil que tem, é o O negativo. O outro, não, mas o meu é sangue real, é o AB, enfim. Sangue é a mesma coisa, tem essas mudanças científicas, mas no fundo é tudo a mesma coisa, ou seja, é importante para a pessoa poder sobreviver, ou quem tem o tipo de sangue enfim, diferente, vive mais do que aquele outro que tem o sangue que não é o mesmo daquele. Não sei se o senhor me entendeu, mas como é que o senhor vê essa questão, doutor Dante? Bom, Walter, mais uma vez é um prazer estar aqui, cumprimento novamente a todos os ouvintes. Bom, o sangue é um dos principais tecidos que a gente tem no corpo e ele é um grande carreador de muito daquilo que o nosso organismo precisa para manter as suas atividades diárias metabólicas, né? Então, ele que carrega o oxigênio, ele que leva os nossos anticorpos para diversos órgãos e para que doenças sejam combatidas, ou mesmo os leucócitos, que são as células brancas do sangue, as plaquetas tão importantes na coagulação em caso de ferimento. Então, certamente o sangue não se pode viver sem sangue e sem um quantitativo adequado de sangue e sem um sangue de boa qualidade, né? A nossa especialidade estuda as doenças do sangue e elas são inúmeras. Muita gente fala que a função do médico é salvar vidas, mas eu com frequência retruco essa afirmação, porque
Eu sou hematologista, eu trabalho com pacientes oncológicos, com pacientes transplantados, muitos pacientes graves e que precisam de quimioterapia e de tratamentos avançados, mas na maior parte do meu tempo eu não estou salvando vidas. No dia a dia, no consultório, né, ou mesmo no hospital, muitas das vidas que estão sendo cuidadas não estão em risco imediato. Na maior parte dos meus dias eu não estou salvando vidas, apesar de ser médico. Mas a pessoa que doa sangue pode salvar até 3 vidas, mesmo sem nunca ter ido a uma faculdade de medicina. Porque aquele sangue vai ser processado, vai ser centrifugado, ele vai virar uma bolsa de hemácias que pode ir para alguém que está sendo submetido a uma grande cirurgia, ele vai virar um concentrado de plaquetas que pode atenuar o sangramento de um paciente que tem uma leucemia aguda, e mesmo o plasma, que também pode ser usado para corrigir diversos distúrbios de coagulação. Então, uma das coisas mais legais de fazer medicina é ter a oportunidade de salvar vidas, embora isso não seja a coisa mais corriqueira da grande maioria das especialidades médicas. Mas os médicos conseguem sim transformar vidas, e isso a cada momento, a cada consulta, a cada paciente atendido. O doador de sangue, ele pode viver o seu dia de salvar vidas. A cada doação, até 3 vidas podem ser salvas. Acreditem, ninguém que precisa de doação de sangue está numa situação opcional, que pode ou não transfundir. Quando há uma indicação médica de transfusão de sangue, a necessidade é real, aquela vida está em jogo. Pode ser um paciente crônico que precisa fazer transfusões regulares, pode ser um paciente de urgência que precisa muito naquele momento de uma doação. Mas todos os pacientes que precisam de doação estão precisando muito dessa força. E o brasileiro é um povo querido no mundo todo, né? Carismático, alegre, acolhedor. Mas é bem verdade, como as colegas já falaram, que o nosso número de doadores ainda é muito baixo. Seja por uma questão cultural, seja porque a nossa escolaridade ainda não está no padrão que gostaríamos que estivesse, mas eu tenho certeza que com uma boa índole do nosso povo brasileiro, quanto mais gente se entusiasmar pela doação de sangue, mais a gente vai ter uma sociedade que queremos ver, né? Mais igualitária, onde as pessoas têm acesso aos tratamentos de saúde, né? Onde podem ter remédios e tratamentos que tanto precisam. Então eu vim aqui hoje também para fazer o papel de advogado, em meio às advogadas brilhantes que aqui estão, que as pessoas parem e tirem, ainda que seja uma vez no ano, e façam uma doação de sangue. Esse período de feriados é de fato crítico, seja porque o número de doadores cai sobremaneira, muitas pessoas tiram férias e viajam, outras pessoas têm compromissos familiares e acabam não tendo tanto tempo de procurar o banco de sangue e doar, mas também porque alguns componentes, como as plaquetas, têm uma duração, uma validade muito baixa. Então, se você pegar um feriado longo, 2, 3 dias, você já perde a maior parte do estoque de plaquetas. Diferente das hemácias e do plasma, que conseguem ficar mais tempo em estoque, né? Então, quem já trabalhou em um hospital público ou privado nessa época do ano, ou no carnaval, sabe o tanto que é um drama conseguir uma bolsa de sangue ou um concentrado de plaquetas para um paciente durante os feriados, né? Então, reforço aqui o convite a todos os ouvintes que procurem os bancos de sangue e procurem saber se podem doar. Qualquer pessoa entre 16 e 69 anos pode doar sangue, tá? Desde que tenha mais de 50 quilos e que passe na triagem inicial, né? Algumas doenças, claro, são impeditivas, mas isso não impede você de ir até o banco de sangue ou entrar no site e se informar e dar sequência. Não existe sangue ruim, tá bom? Todo sangue é bom. Todo sangue é bom. O doutor bateu um ponto bem importante, né? Que eu acho que chega a ser até contraditório. O brasileiro, ele é acolhedor, ele é amável, mas em alguns momentos ele não tem empatia, né? Porque se for realmente o meu vizinho ou alguém que eu conheço, eu vou correr para conseguir a bolsa de sangue, eu vou jogar nos grupos de WhatsApp que eu conheço, mas se for uma pessoa que eu não conheço, talvez eu não tenha essa sensibilidade de... Não é me colocar no lugar, não, porque empatia não é se colocar no lugar do outro, é entender a dor do outro. E, assim, quando você imagina que a pessoa só precisa daquele sangue para sobreviver, mesmo se conscientizar dessa importância que os
só você mesmo, se a gente aqui conversando, tocar no coração de uma pessoa para doar sangue, já está valendo a nossa conversa, né? Realmente o que a doutora Ana, ela coloca, a questão da solidariedade, né, doutor? Mas às vezes o mito, como já foi dito aqui, de alguma forma, faz com que as pessoas coloquem um pé atrás. Não, eu não vou porque de repente aquele sangue que eles vão me tirar, eu vou lá e de repente se enfia aquela agulha em mim, aquela agulha pode ter alguma coisinha lá, passar uma doença para mim. Enfim, os mitos de alguma maneira, né, de alguma forma, prejudicam realmente essa palavra doação, esse gesto doação de sangue? Eu acredito que sim. Acho que tem muita desinformação, né? E a gente precisa atuar para reverter esse quadro de desinformação. É seguro doar sangue. Os materiais usados são todos descartáveis, né? Você não se usa uma agulha em um paciente e depois em outro doador. É tudo descartável. Tudo que é usado é aberto na frente do paciente. O paciente tem a oportunidade de ver que o material é descartado. Né? E não há nenhuma obrigatoriedade de recorrência ou de agendar compromisso futuro após uma primeira doação. Né? Você não precisa voltar e doar depois. É claro que se o fizer será muito bem-vindo. Né? Acho que a conta celestial vai... A pontuação fica alta lá em cima. A pontuação fica alta, mas... E não só para doação de sangue, né? Eu vou fazer um jabá aqui, que trabalho com transplante de medula óssea. Nossa. Então, as pessoas que se dispõem a ser doadores de medula, o teste é um teste simples e você pode nunca ser chamado, mas você pode apenas se submeter ao teste, um exame simples de sangue. Quando você fala simples, o que faz quando a pessoa vai lá para fazer o teste, para ver se ela é compatível ou não, ou se tem capacidade de saúde para doar ou não? Ou todos têm essa capacidade? Como é que é essa questão da medula óssea? A medula óssea, hoje a legislação brasileira divide em doadores que doam diretamente, né, que testam para um familiar que sob necessidade, e isso é possível em diferentes faixas etárias, mas a doação de medula para a população geral, sem que você conheça um paciente específico, pode ser feita até os 35 anos. Anteriormente, esse limite etário era ainda maior, né? Mas hoje, pessoas de até 35 anos podem se candidatar a ser doadores de medula sem que sejam um familiar de um paciente, né? E é um simples teste que vai avaliar o que a gente chama de complexo de histocompatibilidade, né? São exames de laboratório feitos, então assim, você não retira medula do osso só por testar se é compatível. O teste ele pode ser feito pelo sangue ou por um suave, um cotonete na bochecha, né? Mas geralmente se coleta a amostra de sangue. E você pode levar anos estando no banco sem jamais ser acionado. Você está lá, fica lá e pode ser. E você não é obrigado a atender se um dia for chamado. Mesmo porque nem todo mundo consegue. Às vezes a pessoa desenvolveu uma doença que a impede ou mudou de cidade ou de país e isso pode, né, dificultar um pouco a logística. Então é simplesmente se colocar como uma opção para o outro, para alguém que um dia está precisando. Hoje, neste momento, eu tenho 2 pacientes internadas aguardando um doador para receber um transplante de medula. Ambas, uma com um tipo de leucemia, outra com outro tipo, e precisam do transplante de medula para obter a cura. Então, o transplante de medula é uma opção curativa para muitas doenças que até então, que com outras tecnologias, claro que isso não vale para qualquer leucemia, não vale para qualquer câncer do sangue, mas alguns casos específicos dentro desses quadros que você só pode curar se fizer o transplante. E para ter o transplante tem que ter o doador. Né? Hoje é o dia do doador de sangue, não de doador de medula. Também temos esse dia, mas aproveito aqui para convidar todos os ouvintes que também... O ato é o mesmo, né? O ato é o mesmo, né? Assim, e é só um exame de sangue simples, tá? Então a grande limitação é essa limitação etária. E claro, tem doenças, a pessoa que já teve um câncer ou que usa alguns tipos de medicamento, imunobiológicos, ela pode não poder compor esse rol de doadores. Mas em relação
ao ato de... Se você não pode doar, convide alguém que possa, né? Leve alguém que possa, fale com seus familiares e participe dessa corrente do bem. Acho que esse é o recado. Corrente do bem é uma palavra tão suave, tão gostosa de se ouvir, é tão ótimo fazer o bem ao próximo, não custa nada, né, doutora Natália? Exatamente. A gente tem essa situação, né, como o doutor Dante estava falando, de ganhar os pontinhos celestiais, e eu fico imaginando, né, fora a questão do eu doadora de sangue, mas a possibilidade de você ser compatível na tentativa de salvar uma vida com uma medula ali, para possibilitar esse transplante. Mesmo que você não conheça a pessoa, que você não vá ter contato com essa pessoa, eu tenho colegas advogados, inclusive, que são transplantados, que têm uma relação de família com a doadora dele. Ela literalmente salvou a vida, né, desse nosso colega. E ele entrou para a área do direito médico, do direito à saúde, para tentar, de alguma forma, com o trabalho dele também, ajudar, né, nessa busca pelos tratamentos. E aí que a gente entra na questão da corrente do bem. Isso poderia também ser difundido não só através de políticas públicas ou através, né, das nossas autoridades, mas se cada um fizer um pouquinho, se a minha empresa no final do ano, né, vamos fazer aqui um evento, vamos colocar aqui o grupo de doadores, esse pessoal, né, já pelo direito trabalhista vai ter o direito de abonar uma falta, mas vamos montar um grupo, vamos fazer. Aqui em Brasília a gente tem o Hemocentro, ele disponibiliza transporte para esses grupos que são agendados. E como a gente estava falando, não apenas no final do ano, não apenas nas datas comemorativas, né? Na época do Natal a gente está ali com a nossa solidariedade aflorada, mas é importante que a gente tenha essa noção da necessidade do ano todo. Como a Ana Patrícia estava falando que a mãe dela necessitou, meu pai também já necessitou de transfusão, uma época que ele estava com uma hemorragia muito forte, e foi socorrido por desconhecidos, né? Porque chegou ali muito grave, não dava tempo, né, de fazer o preparo da doação dos familiares, e aí até por isso se fala, né, se o seu familiar, se o seu amigo, ele foi beneficiado com uma transfusão, que vocês depois não é um pagamento, não é uma exigência, mas vamos ajudar a repor, porque tem muita gente precisando. Então, eu acho que cabe a cada um de nós, em separado, mas também nós como grupo, nós como seres humanos, como humanidade mesmo, de pensamento no bem do outro, sem esperar nada em troca. Seguindo a sua fala, eu penso muito na criança. Ali no colégio, né, levar talvez essa importância para as crianças desde pequena idade mesmo, 5, 6, 7 bis, assim, que mostre essa importância dessa doação, dessa corrente do bem, porque eu creio e eu acredito muito mesmo que quando você fala algo para uma criança, para uma pessoa, quando ela é ainda criança, ela guarda isso no coração dela. E ali ela vai crescer e ela vai ver ali e quando ela tornar um adulto, talvez ela tenha esse interesse mesmo de participar dessa corrente do bem. Então, ir lá, talvez uma política pública, pensando, né, na educação ali, nas escolas, eu acho que seria interessante. Entendo. Doutor Dante, eu fico aqui imaginando, não é? O paciente, de alguma forma, já diagnosticado, precisa realmente aí, vamos colocar aqui da medula óssea para poder sobreviver. Como é que é a alegria da equipe médica e também do paciente quando surge ali um doador pronto para poder salvar aquela vida? Qual é o sentimento da equipe, que o senhor pode nos traduzir, como também dos familiares, do próprio paciente? Eu imagino hoje, como o senhor pontuou, nós tem 2 pacientes aguardando, portanto, aí a doação de medula óssea compatível. E olha que é como achar uma agulha no palheiro, é o que os senhores normalmente nos pontuam, que é muito difícil, não é tão fácil assim, mas encontra, não pode desanimar. Como é que é a alegria da pessoa? Surgiu, portanto, o doador. Agora,
é realizado o procedimento. Como é que como é que o senhor pode nos expressar esse sentimento? É até difícil, né? Porque cada indivíduo processa as emoções de uma forma muito peculiar, muito particular. Mas esse momento do transplante de medula é tão forte. Muitas vezes a gente está falando de uma internação que se prolonga. Dentro de um transplante de medula, o paciente transplantado às vezes recebe transfusão de sangue em diferentes dias da internação. Né? Após receber a medula, ele continua ali numa demanda. É comum que essas internações durem algumas semanas. E nessas semanas é ainda mais comum que se faça muitas transfusões de sangue. Mas a medula ela tem uma carga diferente. Assim. Muitas vezes o receptor ele acaba, seja um doador familiar, né? E acaba estreitando um vínculo. E no caso de um não aparentado, é possível conhecer o receptor, conhecer o doador. Você não precisa, não é obrigado a fazer isso, mas muitos optam por romper o anonimato até para que possam entender o benefício, a extensão do gesto, né, o que fez. Mas receber uma medula nova é tão marcante na vida de um paciente que muitos pacientes comemoram 2 aniversários. Né? Assim, o dia em que nasceu e o dia em que recebeu as células. Diferente de outros transplantes, como pulmão, rins, coração, o paciente que recebe a medula não precisa usar imunossupressores por toda a vida. A gente tem um tempo programado que varia muito de tipo de doador, se é aparentado ou não, qual é a doença que o paciente está tratando com aquele transplante, qual é o regime de tratamento que fizemos e o regime de imunossupressão que escolhemos. Mas, diferente de outros transplantes, o uso de medicações imunossupressoras não é para a vida toda. Então, é uma transformação muito grande. Assim, você obter a cura porque alguém se dispôs de forma voluntária a doar a medula. A gente vê no hospital histórias de amizade que surgem daí, né? Como você falou, se torna uma nova família, um novo amigo, um ente, né? Pessoas que se encontram com frequência por isso, irmãos que às vezes estavam um pouco afastados e esse gesto faz com que se reaproximem, né? Então a gente vê muitas dessas histórias bonitas. E certamente encontrar um doador é um momento de muita emoção. Ainda mais emoção é quando a medula pega, que a gente fala. Né? A gente costuma fazer uma festinha no hospital ali quando ocorre a pega da medula. Né? Qual é a definição? A medula pegou porque ela foi compatível, ali está produzindo o que se esperava? A gente não transplanta um paciente cuja medula não seja compatível. Existem diferentes graus de compatibilidade. E hoje, como a tecnologia avançou muito, a gente consegue transplantar compatibilidades de 50% entre doadores familiares. Mas para doador, que a gente chama de aparentado, mas entre doadores não aparentados, a tecnologia ainda não permite fazer isso. Então, quando os doadores não são aparentados, é necessário que haja uma compatibilidade de 100%. Então, é um pré-requisito de que haja uma compatibilidade total para que o paciente possa ser submetido a esse tipo de transplante. No entanto, o transplante tem alguns riscos e entre o momento em que o paciente recebe as células e que essas células começam a migrar para a medula, para dentro do osso do paciente, e enfim produzir as células a partir daquele tecido novo, que agora não é mais o original, e sim o tecido do doador, quando ela produz essas células em um quantitativo mínimo, nós dizemos que aquilo é a pega da medula, aquela medula vingou. Né? É muito raro um transplante com o conhecimento que se tem hoje não vingar, mas nós já presenciamos isso também. Então, o fato da medula pegar, né, ou enxertar, num termo mais técnico, é sempre um motivo de comemoração e costuma ser o primeiro passo para que se possibilite uma alta hospitalar do paciente após o transplante. É sempre um momento de muita alegria. É muito legal. Doutora Ana, eu fico aqui imaginando, né? Quer dizer, esses minutos que o doutor Dante nos trouxe aqui, nos enriqueceu com informações.
Eu imagino também que muitos ouvintes também estão tocados, portanto, também com essas explicações do Dr. Dante. Eu fico aqui imaginando o quanto é importante a comunicação institucional, ou de boca em boca, ou nas escolas, ou nas igrejas. Um assunto que tem que ser falado nos 4 cantos onde as pessoas circulam, não é, doutora Ana? A informação salva. Eu falo para tudo na sociedade. É importante realmente que exista essa informação e essa comunicação. Mas eu queria frisar o que a doutora Natália falou. Tem muita informação. Tem muita informação sobre doação, nos hemocentros, tem muita informação ali. Hoje você tá um clique, você coloca aqui no Google, quero doar sangue. Existe também a falta de interesse, é o que a Natália realmente colocou. Esse é o ponto. É a falta de interesse. E assim, todo mundo, vamos lá, até para a gente conversar, eu sou amiga da doutora Natália, a gente liga, vamos encontrar, vamos, quando? Depois. Porque a gente nunca tem tempo para nada, a gente está corrido e talvez a doação de sangue não seja uma prioridade, porque talvez não é com seu familiar, então não é a prioridade. Se você colocar a doação de sangue como a sua prioridade, você vai pegar aquele dia, vai faltar o seu trabalho, como a doutora comentou, né? Pode já ter ali abonado o seu dia e você vai ganhar seu lanchinho antes, depois, e você vai doar o seu sangue. Então, eu não acho que a situação do sangue é uma coisa essencial de informação, não. Eu creio que é muito mais da priorização. Ou seja, informação tem. Informação. Doutora Natália, agora, como motivar, então, essas pessoas a doarem? Elas têm todas as informações, mas não têm tempo. Mas o tempo, de alguma forma, uma vez elas sendo incentivadas, não aquela história, vai lá que eu te pago tanto, não é nada disso. Em que pega na segunda horário, nós vamos entrar nesse assunto, né? Nessa polêmica aí nós vamos entrar. Mas como motivar através de políticas públicas? Porque tem muita gente que faz concurso público, tem muitos que, em alguns concursos, não se paga, portanto, aí a taxa. Mas um outro ponto também, no próprio serviço público hospitalar. Não deveria ter também ali, a pessoa vai marcar uma consulta. Bom, ela é doadora? É doadora. Quer dizer, um pontinho a mais, não que ela tenha a prioridade, né? Mas pelo menos ela sai na frente de alguém que, de alguma forma, não tem esse interesse, porque não tem tempo realmente de ir ali fazer a doação. Como é que a senhora vê essa discussão? Eu acho de suma importância essa questão que, né, como a doutora Ana está falando, não é só uma questão de falta de informação, falta engajamento das pessoas. E como nós falamos no início, às vezes se eu tenho um incentivo, né, mesmo que não financeiro, e não deve ser financeiro, não, de jeito nenhum. Mas eu tenho um incentivo de alguma forma, pode ser que desperte nas pessoas esse encontrar um tempinho para ajudar o outro. Essa situação que você fala, Walter, ela é uma ideia muito interessante de se colocar nas unidades hospitalares, nas clínicas, essa possibilidade, né? Se você é um doador, e aí quem é o doador, quanto mais ele tem ali uma carteirinha do Hemocentro, ele tem como imprimir no Hemocentro um comprovante de que ele fez uma doação recente, que ele tem algum benefício, por exemplo, eu só tenho vaga para marcação de uma consulta daqui 6 meses, mas a gente tem as prioridades por lei, né? Quando a gente fala, por exemplo, de filas. Então, se me surgir uma vaga de encaixe, essa vaga seria talvez, né? Eu daria uma prioridade para quem é um doador, porque aquela pessoa está se doando para o outro de alguma forma. Na questão do serviço público, a gente tem a possibilidade de isenção, em alguns casos, de isenção do cadastro, né, do pagamento da inscrição para quem é doador de sangue. Mas muitas das vezes a pessoa, mesmo que ela seja doadora de sangue, ela acha que é uma burocracia muito grande eu ter que comprovar que eu sou doador, porque eu só pego esse comprovante no Hemocentro, não me é disponibilizado pelo site. Então, assim, tudo que dificulta, afasta. Afasta o que é para ser voluntário, né? Então, eu acho que a gente poderia sim pensar, o Estado,
as autoridades, a gente, equipe médica, a gente, equipe de advogados, né? As comissões da OAB, na nossa OAB aqui nós temos várias comissões que são ligadas à saúde, né? Não só a nossa comissão, que é a de direito à saúde, mas a gente tem saúde suplementar, direito médico, várias outras que inclusive têm influência na questão da saúde, a comissão do idoso, a comissão, né, de outros tantos grupos. Acho que falta isso. Informação a gente tem, as pessoas muitas das vezes elas não se empenham em buscar essa informação, mas a informação está ali disponível. Falta engajamento. E às vezes uma forma da gente engajar é pelo exemplo, como a Ana falou, né, a questão da criança. Eu vou pegar ali a minha afilhada, que é uma adolescente, e vou mostrar para ela como é que funciona a doação, né? Qual que é a importância daquele ato. Vou levar ela junto comigo num dia que eu for fazer doação, porque a criança e o adolescente eles vão internalizando, né? A gente brinca que eles são esponjas, então eles vão absorvendo isso tudo. Dentro da minha família, eu comentar com as pessoas, inclusive para desmistificar a situação da doação. Porque não dói mais do que eu tirar o sangue ali no laboratório. A picadinha é a mesma, você vai ficar ali uns minutinhos, mas não, eu não vou passar 1 hora no hemocentro, não, você vai passar minutos. Minutos que salvam vidas. E às vezes é muito diferente, por exemplo, hoje a gente vive o boom das redes sociais. Eu colocar na minha rede social uma série de informações frias e objetivas sobre doação, do que eu virar para os meus amigos, as pessoas que me seguem, e falar, eu sou doadora, você tem alguma dúvida? Me pergunta aqui. E você trocar uma ideia mais próxima. Porque aí, às vezes, as pessoas olhando a questão do exemplo, elas podem se tirar as dúvidas e se interessar um pouco mais. Importante, né, doutor Dante, que quando a gente fala na figura do doador ou da doadora, não existe classe social, não existe cor, não existe absolutamente nada. Desde que a pessoa seja humana, é o que basta, não é, doutor Dante? Certamente. E nosso DNA é muito, muito, muito parecido em qualquer lugar do mundo, né? No começo do século XX, quando surgiram os primeiros bancos de sangue e os estudos sobre a doação de sangue se aprofundaram, permitindo que muitas doenças, ou seja trauma, seja doença oncológica ou hemoglobinopatias, né? No Brasil temos uma população grande de pessoas que têm hemoglobinopatias, doença falciforme, ou as talassemias, e muitos desses pacientes precisam fazer transfusões recorrentes, mas o que nós temos são os tipos sanguíneos, né? Existem 32 sistemas que são a assinatura do nosso sangue. E aí depende de onde você veio, de onde veio a sua família, qual é a sua fé, qual é a sua orientação sexual. O seu sangue pode ser exatamente igual a de uma pessoa completamente diferente em credo, etnia, gostos, e vocês podem se conectar por isso, né? Por um doar sangue para o outro. Desses 32 tipos sanguíneos, 16 deles têm relevância clínica, mas os 2 mais famosos são o sistema ABO, que a gente ouve tanto falar, né, e o sistema RH ou Rezos, que tem o positivo e o negativo, né? Então, os cientistas dos bancos de sangue enxergam o sangue com essa assinatura. E claro que tem alguns sangues que têm a sorte de poder receber transfusão de mais tipos, e outros só podem receber de determinados tipos, né? Temos o doador universal, que é o tipo O, e temos o receptor universal, que é o tipo AB, né? E por isso que é importante que todos os tipos sanguíneos mantenham os seus estoques altos, porque alguns podem ser usados para todos, outros não, outros dependem de tipos muito específicos. Existem ainda alguns pacientes que, seja por uso de medicação ou seja por um longo histórico de transfusões prévias, não podem ter somente a tipagem ABO e RH e precisam tipar vários outros sistemas para que a gente encontre uma bolsa que tenha aquela mesma assinatura. Então, alguns doadores são tão preciosos para os bancos de sangue que só eles têm
o sangue que um determinado paciente precisa, né? Então, a coisa vai um pouco além do ABO e do RH, né? Existem 32 sistemas de sangue. Olha que interessante, o doutor está aqui falando do O, do AB, RH, eu estou lembrando aqui nas minhas aulas de biologia. Então, ali, eu aprendi há quantos anos, não vamos... E ainda lembro, mas eu não lembro que naquela idade chegaram a falar para mim sobre doação, da importância da doação. Isso eu não lembro. Não houve essa aula, né? Não teve essa aula. Vamos fazer uma aula sobre doar sangue. E é importante que essa aula esteja sendo aplicadas tanto... Na própria aula de biologia mesmo, né? Ali, e mostrando, né, a importância de você, a criança, né, crescer com essa ideia que ela vai virar um adulto e que ela pode entrar nessa corrente do bem que a gente falou aqui. Ou seja, essa história que esse assunto não vai acontecer comigo, jamais vou precisar correr atrás, ou jamais vou receber um diagnóstico que minha saúde não vai bem por conta do meu sangue. E tem muita gente que pensa dessa forma, né? Isso comigo não vai acontecer, acontece com as outras pessoas. É nesse ponto que é importante, não é, doutora Natália, que, enfim, façamos mais programas como esse que nós estamos fazendo agora aqui na Rádio Justiça, sempre de forma bem direta, numa linguagem bem simples, para as pessoas entenderem perfeitamente, né, dessa importância, como o doutor Dante está aqui colocando, como a doutora Ana também nos está trazendo aqui os exemplos, como também a senhora também nos passa, portanto, aqui todas essas informações. E a hora que nós temos aqui, no seio da nossa população, nós temos aí estudantes, nós temos militares, nós temos advogados, nós temos juízes, nós temos, portanto, aí também os promotores de justiça, enfim, nós temos uma gama, motoristas, empregadas, o pessoal do campo, quer dizer, é importante que essas pessoas entendam, como muito bem pontuou o doutor Dante, né, a alegria que realmente chega no hospital, o hospital fica iluminado de alegria quando realmente uma vida ali está sendo salva, que seja uma vida ali está sendo salva. Quer dizer, a importância da gente entender realmente aí do nosso gesto, né, de chegar, doar, e claro, mas também pode vir também, como muito bem pontuou, nós colocamos aqui, pessoa na sua consulta ali, receber um pontinho, opa, essa aqui é doadora, merece uma atenção maior, como também outras questões também, né, doutora Natália? Sim, sim. Por exemplo, nós poderíamos, né, de alguma forma, população brasileira, começar a trabalhar as datas comemorativas, por exemplo, das profissões, como uma oportunidade de se formar um grupo para fazer uma doação de sangue, né? Nós temos o Dia do Advogado, estamos próximos do Dia da Justiça, por que não? Uma campanha de conscientização para tirar os mitos e as dúvidas, incentivar esses colegas para que a gente possa fazer a doação. Vai lá, agenda no Hemocentro. A gente tem a questão da doação não só, né, aqui em Brasília, não só no Hemocentro, mas tem os hospitais também. Eu não sei, o doutor Dante depois pode até nos esclarecer, porque de fato não sei como funciona, mas eu sei que tem outros centros que fazem a coleta. Mas assim, se é uma data festiva, por que não a gente não compartilhar essa alegria de uma forma genuína, de uma forma a tentar salvar a vida do outro, né? Ou ao menos tentar contribuir para isso. O fato de que muitas pessoas têm medo, né, como a Ana falou, de descobrir alguma doença, eu falo, gente, se eu tiver que descobrir uma doença, que eu descubra antes, para dar tempo de tratar. Sim, a prevenção. Né? E é uma possibilidade, é uma oportunidade de você estar ali fazendo, né, um exame de sangue que vai poder te diagnosticar ou afastar, inclusive, uma série de doenças. Às vezes a pessoa está tão preocupada, mas será que eu tenho isso? Mas será que eu tenho aquilo? Na verdade, você não tem nada. E você vai criando aquele monstrinho na cabeça. Então, é também uma oportunidade, né? É um benefício do doador poder fazer esse acompanhamento. Mas eu acho que a gente precisa sim, da atuação, né, das nossas políticas públicas, como a gente comentou lá. A gente tem uma série de projetos de lei, tem até que envolvem essas questões que são direcionadas à saúde, e que isso pode, de alguma forma, trazer o estímulo, trazer despertar a vontade do ser solidário.
E os advogados até então tinham a data do pendura. É muito o pessoal melhor, dava o golpe, sim, o mas golpe entre aspas. Ao invés da gente pendurar a conta no restaurante, a gente vai fazer doação. Não, mas já está. Calouro já está fazendo, também já tem está agora doação. não é trote mais, né? Mas tem esse trote solidário. Os trotes Legal. das universidades. Sim. Isso funcionaria bem também, né? A questão de palestras nas escolas, Sim. feiras de ciência. E assim, nós, da Comissão de Direito à Saúde da OAB, a gente sempre participa ou a gente promove eventos em relação à questão do Outubro Rosa, do Novembro Azul, e sempre a gente tem o apoio da Secretaria de Saúde, sempre a gente tem apoio do Hemocentro. Então, essas instituições, essas entidades, elas estão disponíveis para isso, né? Mas precisa de que o diretor da escola, que o reitor da universidade procure. Só para acrescentar, Doutora na fala da Natália, eu sou do Conselho de Saúde, né? Sou conselheira. Então, o Conselho de Saúde também aqui do DF tem representante do Hemocentro lá e que está levando sempre as pautas. Então, além das comissões mesmo da OAB, existe também o Conselho de Saúde do DF, que está sempre ali tentando questionar ali, porque o que o Conselho de Saúde faz? Ele, na verdade, leva as pautas e questiona com a secretaria, olha, o que precisa disso, das necessidades mesmo, né? Ali os pleitos viram a Conferência Nacional de Saúde e que vai tornar as políticas públicas. Então, começa aqui pequeno, né? Vamos colocar aqui em âmbito Brasília, que vai crescendo. Então, e eu não vejo, por isso que eu falo lá, eu não vejo tanto a questão da informação, eu vejo muito mais a questão da adesão das pessoas, né? E por isso que você falou, né? Bom. O nosso Hemocentro, doutor, tecnicamente, ele é a única instituição que pode realmente coletar sangue doado ou não? Não. Na verdade, ele é o Hemocentro é um patrimônio da cidade, né? O trabalho que se faz ali é fantástico. Eu queria, inclusive, mandar um abraço para todos os meus colegas e tenho muitos amigos trabalhando lá no Hemocentro. Eu mesmo nunca trabalhei lá. Eu estive lá como doador de sangue, mas não cheguei a trabalhar no Hemocentro, apesar da especialidade. Mas as pessoas também podem doar para bancos de sangue privados. Né? Os hospitais têm agências transfusionais e em Brasília são poucas empresas que estão presentes em muitos hospitais. Mas o paciente, se isso for mais fácil do ponto de vista logístico, né, ou até mesmo em termos de endereço, aqui é mais perto para minha casa, né, também pode doar de forma voluntária para essas instituições privadas. O Hemocentro serve a todo mundo. Né? O Hemocentro serve a todo mundo. Ao público e ao privado. Ao público e ao privado. Muitas vezes, num hospital privado, você precisa de uma bolsa que não está disponível, como eu falei das tipagens, né? Alguns pacientes precisam de transfusões muito particulares, muito específicas e raras de encontrar, e frequentemente é o Hemocentro que envia para o hospital privado, né? Assim, mas é possível também doar para hospitais privados, e a gente vê muito essa resposta partindo das famílias, né? Quando um ente está internado, então a gente vê grandes campanhas partirem, e essas campanhas são super bem-vindas também, né? Mas também é possível doar sangue nas unidades privadas. Qual é o caminho do sangue? Ou seja, o sangue foi coletado, dali, qual é o procedimento até ser finalizado e ficar à disposição para ser, de certa forma, utilizado? Certo. Bom, o sangue ele vai ser processado, né? Acho que antes de tudo a coisa começa na triagem, porque é claro que você quer preservar a segurança e a saúde do doador. Então, até para que o doador seja seguro, existem algumas limitações etárias, ou de peso, ou de hábitos de vida, né? Assim, né? Você fuma, você não fuma, você faz o remédio A, você faz o uso do remédio B, você esteve em algum estado ou em algum país conhecido por ter doenças endêmicas que poderiam ser transmitidas pelo sangue.
Então tudo começa na triagem, né? A pessoa que, quando não é seguro para um determinado indivíduo doar, ou quando o sangue daquele determinado indivíduo pode não ser tão seguro para quem vai receber, a coisa já começa ali, né? Esse é o primeiro ponto. Garantir que a legislação está sendo cumprida, de que o risco é o menor possível. É muito seguro hoje em dia receber transfusão, né? E ainda mais seguro é doar o sangue, né? Mas a coisa começa na triagem. Após a triagem, verifica-se se aquela pessoa poderá ser doadora, e então ela vai tirar ali um volume que muito raramente vai exceder 10% do total de sangue que aquele indivíduo tem. Mas o pessoal, tirar 1 litro... Não. No máximo 450 ml. Um adulto de 70 quilos tem em média 5 litros de sangue circulando. Então você, quando retira 450 ml desse sangue, é menos de 10% do total, né? E é perfeitamente seguro, assim, não temos... esse sangue é reposto de uma forma muito rápida em quem tem condições de doar, né? Por isso que a gente limita a idade, o peso, porque se não for seguro, não doe, né? Mas ajude a doar, ajude alguém a doar. Mas é tudo feito in loco mesmo. Mas no laboratório ele é fracionado o sangue? Isso, ele passa por processo de centrifugação, que vai dividir aquele componente em concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas e plasma, né? São os três grandes produtos que uma doação típica gera, né? É claro que a gente tem, esses são os hemocomponentes, que a gente chama, né? Mas existem também os hemoderivados, que às vezes utilizam parte desses produtos para criar outras medicações, né? Um concentrado de fibrinogênio, imunoglobulina humana. Então usam esse sangue doado como matéria-prima, né? Mas a maior parte daquilo que é doado se transforma nos hemocomponentes e que são processados geralmente no próprio lugar. Existem no hemocentro, no caso, ou nessas agências transfusionais, existem tratamentos especiais a esses produtos que alguns pacientes podem precisar de um sangue com, por exemplo, que tenha um filtro para retirada do excesso de leucócitos, ou que sofra irradiação para eliminar os leucócitos que estão faltantes. Em casos de pacientes que tiveram reações alérgicas muito graves, você pode lavar esse hemocomponente para retirar alérgenos, né, desses hemocomponentes. Então, alguns desses procedimentos são específicos e não são feitos em todo o material doado, apenas em algumas bolsas selecionadas para aquela demanda esperada, né? Mas isso tudo é feito nessas agências, né? O senhor acabou nos colocando para na nossa próxima hora, entrarmos justamente nessa questão, portanto, aí da PEC do plasma, ou seja, quem defende realmente, de certa forma, vender, portanto, aí o produto originário do sangue, diz que há muito desperdício, que às vezes o poder público não está preparado realmente para, de alguma forma, utilizar todo o estoque e acaba então perdendo. Esse é o argumento de quem realmente apoia, portanto, esta PEC, que é essa proposta de emenda à Constituição que está tramitando no Congresso Nacional. Esse é o nosso próximo assunto. Aliás, dentro dessa primeira hora que nós tocamos, realmente muito bem tocada, vamos então entrar nesse outro assunto e verificar qual é a posição das senhoras, doutoras, advogadas, como também do senhor médico, como também você, ouvinte, que está nos acompanhando. São 15h59, peço licença. Saímos para o intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, estamos de volta com o nosso debate dentro do Justiça na Tarde. É como eu costumo dizer, quando a gente sai para o intervalo, a gente continua debatendo. Vocês ouviram aí a gente conversando aqui, as doutoras, porque o assunto realmente, ele não para. Quando saímos para o intervalo, é justamente porque nós temos aqui a obrigação institucional
mas aqui o debate continua, né? Tanto que nós vamos entrar justamente agora na PEC do plasma, ou seja, é uma proposta de emenda da Constituição, ficou conhecida dessa forma, é a PEC de número 10 de 2022, que prevê uma grande mudança na forma como o Brasil lida com o sangue humano. Pois bem, e após intensos debates, isso foi em 2022, né? Já estamos em 2024, então após intensos debates, a proposta desta emenda foi aprovada em outubro por uma comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, portanto dividida, né? Foram 15 votos favoráveis e 11 contrários, mas acontece que existem também outras comissões que essa matéria precisa passar e posteriormente no plenário para ver se realmente consegue também a maioria, portanto, aí dos votos. Agora, importante, só para situar os nossos convidados, nós temos aqui como a favor, portanto, da mudança, nós temos aqui entre os defensores desta PEC, nós temos aqui a Associação Brasileira de Banco de Sangue, que representa os hemocentros privados, a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, que congrega os médicos especialistas nas doenças do sangue, mas nós temos médicos que são contrários, né, também. E nós temos também a Associação Eu Luto pela Imuno Brasil, que fala em nome dos pacientes com deficiência imunológica. Agora, contrários não querem, portanto, a mudança. Nós temos o Ministério da Saúde, a Hemobras, o Conselho Nacional de Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz, as entidades representativas dos secretários estaduais e municipais de saúde, como também nós temos os bancos de sangue públicos e a Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia. E qual é a justificativa justamente desses que defendem, portanto, aí que, de certa forma, o sangue, de alguma maneira, possa ser comercializado? Pois bem, nós temos aqui no Brasil, ou seja, o sangue que no Brasil é sempre doado voluntariamente, sem remuneração para o doador, pode ter vários destinos. Um paciente pode receber a transfusão, como explicou aqui, portanto, o nosso convidado, o doutor Dante. E o sangue também pode ser dividido, também, como explicou também aqui o nosso convidado, o doutor Dante. Nós temos, inclusive, aqui outras explicações, mas o fato é que quem é a favor entende que boa parte do sangue doado, ele, ao ser processado, como foi dito aqui também, o seu tempo é muito curto, né? Já que ele é muito, enfim, perecível, não sei se essa é a palavra correta, né? Enfim, então para muitos acaba, portanto, sobrando sangue que poderia ser utilizado, mas o país ainda não está com essa capacidade para poder processar 100% do sangue doado. Daí, então, é descartado boa parte, é o argumento, portanto, aí das pessoas que defendem, portanto, aí que o sangue seja vendido para outros hospitais, para o setor de indústria farmacêutica, enfim, e outros segmentos. Esse, portanto, é o sentido, é a discussão, portanto, aí, como ficou conhecida, a PEC do plasma. Deixa eu já buscar, portanto, aqui a doutora Ana Patrícia. Como é que a senhora avalia aí essa PEC? É uma PEC que precisa ser mais debatida, ser mais popularizada, que a população tome reconhecimento do que vem a ser isso. Como é que a senhora avalia essa questão, doutora Ana? Bom, até o presente momento, eu sou contra. Mas a senhora não está convencida? Não estou convencida. Para mim, ainda não existem elementos suficientes para me convencer. Porque eu acredito realmente que há essa necessidade, sim, da representação maior da população para entender melhor as implicações dessa PEC. Uma das coisas que me preocupa é qual seria, de fato, a intenção das farmacêuticas. Se você observar, quem normalmente está a favor da PEC são entidades privadas. Então, eu me questiono um pouquinho, porque se você falar ali no público, Hemocentro, Oswaldo Cruz, todas essas outras entidades, elas são contra a PEC. Isso me
faz assim, sabe aquele sinal vermelho? Calma aí. O que eles pretendem fazer? O que eles estão dizendo? Tem a Hemobras hoje em dia é onde realmente esse sangue ele é tratado, ele é tirado, né, esses componentes hemoderivados, e ali existe, claro, que não se processa como deveria, mas se processa e vai aumentando a capacidade. Eu li muito sobre o aumento da capacidade durante os anos. Então, fico preocupada se isso não é uma forma de se precarizar um serviço para cair na mão de pessoas ali no setor privado, para que exista uma comercialização mesmo dos hemoderivados. Porque se a gente... não pode, é proibido a venda, né, de comercialização de tecidos e componentes. A PEC do plasma ela é totalmente contra essa proibição, mas ela não me traz ainda elementos suficientes para realmente eu acreditar que não existe interesses escusos. Deixa eu ouvir também a doutora Natália, inclusive na época que essa matéria saiu, o presidente... Eu estou aqui com a matéria do próprio Senado Federal, que foi produzida no Senado, e na época que ela foi produzida, essa matéria, o presidente da Associação Brasileira de Bancos de Sangue era Paulo Tadeu de Almeida, que afirmou, aqui está entre aspas, que o Brasil descarta diariamente uma quantidade imensa de plasma, porque só uma parte dos bancos de sangue públicos envia o excedente à Hemobras para o processamento no exterior. E nenhum dos bancos de sangue privados faz isso por falta de contrato com a estatal. Só para enriquecer ainda mais esse debate, doutora Natália, como é que a senhora avalia também essa questão? Com cautela e com receio. Porque, vamos lá, como a doutora Ana estava nos comentando, nós temos interesses. Para tudo que a gente vai fazer, inclusive modificações da nossa legislação, a gente tem interesse. E a gente precisa analisar a fundo qual que seria a razão e de quem seria esse interesse. Porque, segundo a fala do presidente na entrevista que você nos falou, Walter, a gente tem aí a questão do desperdício, né? Que os bancos não estão fazendo o encaminhamento, né, para a utilização desse material. E por que não um esforço maior, uma legislação mais específica para se aproveitar isso sem precisar comercializar? O meu receio maior é uma mudança na letra da Constituição que proíbe a comercialização, né, dos componentes do sangue, como também de órgãos, de outros tecidos. E como a gente estava falando no intervalo, eu tenho muito receio de se abrir a porteira, como se diz em Minas Gerais. Se a gente tem uma autorização legislativa, uma autorização constitucional de se fazer a comercialização, né, isso vira um produto, o que vai impedir de que outros produtos também não vão para o mesmo caminho? E outra, vamos lá. A gente tem a possibilidade desse plasma que não está sendo utilizado, né, ali numa transfusão, para que não se faça esse descarte, ao invés de se vender, por que não se utiliza esse material nas nossas pesquisas, na nossa produção de medicamento? Por que isso tem que ser vendido para uma farmacêutica privada, né? A gente tem pesquisa, a gente tem produção de pessoas brilhantes no Brasil. E, às vezes, para essas instituições falta material. E eu estou falando aqui leiga. Eu estou falando leiga, não é a minha área, não tenho dados, mas uma leiga curiosa, uma leiga questionadora, porque eu acho muito assoberbada essa questão de uma PEC de 2022 já querer, né, assim, parece que o negócio está sendo atropelado em 2 anos para ser aprovado, e tudo para mim que envolve dinheiro e está relacionado de alguma forma com uma comercialização de uma parte do corpo, ou de um componente do corpo humano, não me traz uma sensação muito nem confiante, nem agradável. Eu acho que merece mais discussão, merece mais pesquisa,
para que essa decisão seja tomada de uma forma clara e orientada. Quer dizer, por enquanto nós estamos falando em doação de sangue. Uma matéria dessa, caso venha a ser aprovada, mereceria ainda essa nomenclatura doação de sangue, doutor? Bom, eu queria, antes de entrar nesse tema, nessa polêmica, deixar bem claro que aqui não represento nenhuma entidade médica, nem a BHH, a qual sou filiado, nem tampouco os bancos de sangue pessoal do senhor, públicos e privados, né? Não tenho, eu trabalho na medicina privada, não em banco de sangue, mas em cooperação com bancos de sangue privados, né? Que fornecem produtos para vários dos meus pacientes e das minhas pacientes. Bom, acho que o primeiro cuidado que eu gostaria de passar ao ouvinte é verdade. Alguns subprodutos têm desperdícios. E isso não deve servir de desestímulo ao ouvinte para não doar, porque seria uma inverdade dizer que está sobrando sangue. Não está. Tá? O site do Banco do Hemocentro de Brasília, inclusive, fornece diariamente um boletim sobre os estoques de sangue. O ouvinte pode entrar no site e checar agora mesmo, que hoje alguns tipos de sangue estão com estoques críticos, né? Então, o que seria estoque de sangue crítico? É não ter nenhum ou ter pouco? Eu acho que depende do componente. Já aconteceu dentro de um hospital de eu solicitar uma bolsa de sangue para um determinado paciente e não ter nada na cidade. Na cidade? Na cidade. Claro que essa não é a regra. Sim. E depende muito do tipo de sangue que estamos tratando, ou as necessidades específicas de um dado paciente, ou até mesmo sazonalmente, a época do ano, né, como a gente já colocou a preocupação. Mas o primeiro cuidado é falar que, a despeito de quem defende a PEC, não é verdade que está sobrando sangue. Mas é verdade que no meio do caminho existem alguns desperdícios. Essa é a primeira colocação. A segunda colocação é da visão de alguém que entende que tudo de fato tem um custo. Mesmo quando você está falando de um doador, alguém que voluntariamente se dispôs a ir até uma agência transfusional ou ao Hemocentro para doar, até para receber a doação é preciso ter um funcionário escalado, é preciso ter uma poltrona confortável, é preciso ter um material descartável, é preciso ter o contrato das sorologias que o doador fará para saber se aquele exame é seguro para o receptor. Então, tudo isso tem um custo. A gente não pode ser hipócrita de achar que tudo... Né? Então, e essa discussão é muito ampla. Né? Eu, honestamente, não acho que me debrucei suficientemente sobre o texto da PEC para dar uma opinião contrária ou favorável sem uma pormenorização. De fato, não participei dessas discussões, né? Seja, alguns colegas foram chamados na comissão do Congresso para avaliar o tema. Acho que eu, particularmente como médico, vejo que alguns países do mundo permitem a comercialização. Sim. É bem verdade que empresas privadas, em geral, tendem a ser mais eficientes do que empresas públicas. Essa é a realidade em muitos setores da nossa economia, no Brasil e fora do Brasil também. Mas também é verdade que países onde a comercialização de hemocomponentes e hemoderivados é possível, nem sempre são exemplos de saúde pública efetiva. Né? Os Estados Unidos talvez seja o grande exemplo, não só de país capitalista, mas tamanho de mercado. Né? Não é um grande exemplo de acesso à saúde. Muitos americanos são excluídos do sistema de saúde. Muitos americanos. E isso tem cor, isso tem etnia. Né? O acesso à saúde nos Estados Unidos é absolutamente desigual. Eles têm, de um lado, a medicina mais avançada do mundo e, de outro, um dos maiores quantitativos de pessoas que não têm acesso ao mínimo, né, à saúde pública. E, nesse quesito, o nosso SUS é um milagre, porque ele foi criado, né,
à luz de outros sistemas públicos de saúde. Talvez a grande referência seja o NHS inglês, né? E ele é muito subfinanciado quando comparado aos sistemas de saúde desses países, né? Na Inglaterra, o Canadá, a Austrália, o SUS é muito barato. E o Hemocentro é SUS. Né? E o Hemocentro é SUS. E a Hemobras também, né, é uma empresa pública, então o nosso combalido SUS, né, tem tantos problemas, mas ao mesmo tempo opera milagres em muitas frentes, né? O nosso sistema de imunização é um dos maiores e mais amplos, e mais eficientes do mundo. O nosso sistema de tratamento de pacientes com HIV é um dos melhores sistemas públicos do mundo. A nossa rede de transplantes, seja de medula óssea, seja de órgãos sólidos, é fantástica. Então, o SUS tem muita coisa para melhorar, mas ele também tem muito a ensinar a lugares onde a comercialização de tecidos enfim, nos Estados Unidos você pode vender qualquer coisa. Cabelo, do fio do cabelo, sêmen, a unha do pé, a sangue. Então, essa é uma discussão muito profunda. Eu particularmente, acho que a gente não pode se cegar ao fato de que tudo tem um custo, independente de quem será a fonte pagadora, de que desperdícios devem ser combatidos, né? Mas confesso que ainda não formei uma opinião definitiva sobre a PEC. E nem nós vamos buscar essa opinião. Agora, doutora Ana, quer dizer, é importante, como já foi dito aqui, tanto pela doutora Natália, até mesmo pela senhora, como também pelo doutor Dante, dizer, já que estamos tendo desperdício, por que não melhorar realmente aí os setores que de alguma forma lidam, portanto, com essa questão, ampliando, formando mais profissionais? Quer dizer, eu acho que é uma maneira mais, vamos colocar assim, justa, né, de resolver, portanto, a questão, e não partir daquele princípio quanto pior, melhor, para a gente, de alguma forma, tomar uma outra decisão, né, doutora Ana? Não é a chave da resolução do problema sucatear para entregar ali para melhorar, não. Mas pensando dessa forma que você está falando, realmente é importante o interesse político também, né? Porque quando a gente vai falar vamos colocar, se for falar do público, igual o doutor comentou, nós vamos falar de sistema único de saúde. E se a gente vai falar de sistema único de saúde, eu não vou colocar a culpa só na gestão, eu vou vou trazer um pouquinho para o interesse também político. O que é interesse ali dos nossos governantes, para que, de fato, não haja esse desperdício, se realmente tem que incentivar ali na Hemobras, colocar, financiar, ou o que tem que fazer. Então, se perpassa muito por esse interesse político, de se fazer novas leis, até mesmo para se Aqui eles querem mudar evitar a Constituição, né? Mas aí você quer mudar a Constituição para você colocar na mão do privado. E aí, tanto eu e a doutora Natália, como a gente percebeu aqui, é um sinal de alerta. Qual é, de fato, o interesse dessas pessoas? Né? Por que eles querem... não, porque o público não funciona. Tudo bem. Mas é só dessa forma que dá para resolver? Eu ainda falo que continuo ainda contra e continuo achando que realmente tem que ter esse interesse político também de incentivar esse desperdício, né? Para evitar esse desperdício. Até porque também, né, doutora Natália, é aquela questão, né? Então, o material foi coletado, né? O tecido, como muito bem nos trouxe aqui essa informação, nos ajudou. Agora eu entendo que o sangue é um tecido. Muito obrigado, doutor Dante. Quer dizer, o tecido, então, coletado de forma voluntária. Aí, de repente, a população, evidentemente, vai tomar conhecimento de que houve uma mudança na PEC, ou seja, uma mudança na Constituição, de que agora o sangue que sobra pode ser vendido para um outro segmento, para que ele não deixe de desperdiçar esse material sagrado, esse tecido sagrado.
A pessoa que vai doar, será que ela pode pensar, mas vem cá, eu estou doando de forma voluntária, eles estão vendendo meu sangue, eu não estou ganhando nada? Quer dizer, é um fato perigoso, que precisa de muita explicação, de muita atenção, justamente para não entrar naquilo que nós estamos aqui falando, na palavra comercialização. E eu trago um ponto que me preocupa um pouquinho a mais do que isso também, Walter, que é, eu estou fazendo uma doação voluntária, estão vendendo um componente do meu sangue, eu não estou recebendo nada, quem está comprando é uma indústria farmacêutica privada, e o dia que eu precisar desse medicamento eu não vou ter dinheiro para pagar. Uhum. E aí, de uma certa forma, eu estou me doando e eu não vou ter um tratamento nessa pesquisa que foi feita. Daí que eu estou falando, eu não estou aqui querendo, né, demonizar nenhuma empresa, demonizar a indústria farmacêutica de jeito nenhum. Não é esse o entendimento. O meu entendimento é falta discussão, falta pesquisar, falta discutir isso com a sociedade, né? Os impactos que essa decisão, que essa PEC pode causar, inclusive na questão do voluntário ir ou não ir doar sangue. Porque a primeira coisa que vai vir na cabeça da pessoa não é, eu estou sendo solidário, eu vou ajudar a salvar uma vida. Não, estão utilizando o que é meu, que eu estou doando para vender, para fazer dinheiro. Isso é muito complicado na cabeça do brasileiro, sabe? É o fato de você estar sendo, inclusive, prejudicado, porque se o que está sobrando pode ser vendido, por que eu não poderia vender? Né? Se eu tenho 2 rins, por que eu não posso vender um? Então, assim, eu me preocupo pela forma atropelada com que está sendo a tentativa de que isso passe, de que isso, né, já vire uma modificação na Constituição. E assim como o doutor Dante estava falando, não tive a oportunidade ainda de me debruçar, não apenas no texto da PEC ou na sua justificativa, mas nos estudos que vieram antes. O que se levou a fazer um projeto de emenda à Constituição nesse sentido? A gente tem outras tantas possibilidades de se resolver, talvez, o problema, né, do desperdício. Então, ao invés de vender, por que eu não faço uma parceria com a indústria privada de que, tudo bem, vamos lá fazer pesquisa, vamos produzir um medicamento e que esse medicamento esteja à disposição da população? Ou vamos verificar uma possibilidade de como é que pode ser feito um estudo para que não exista o desperdício, né? Ou que esse material que está sobrando seja repassado para a pesquisa das nossas universidades, das nossas instituições públicas. Eu acho que a gente tem uma gama de outras possibilidades que deveriam ser verificadas. Exatamente. Quando Doutora eu Ana. vi a PEC e isso foi na última vez que eu vim aqui falar sobre a PEC do plasma, tá? Era mais recente. Eu não achei estudos para fundamentar a PEC. Uma decisão Essa tão foi importante. foi atropelada a votação e eu procurei subsídios e eu não achava. E essa foi a dificuldade, de achar subsídios para poder fundamentar. Entendi. Pois não, doutora. Eu queria só assim, esclarecer um outro ponto, né? Assim como o doutor falou, não é uma posição, né, das instituições que a gente tem vinculação, que é a posição Natália falando. E eu entendo, inclusive, que não seria solução também, mesmo que se decida pela comercialização, que parte do dinheiro fosse passado para o doador. Entendo que não. Entendo que assim, deve ser mantida essa questão do voluntariado, da solidariedade, para que a gente tenha, né, essa manutenção da possibilidade de um produto, um tecido que em laboratório não pode ser fabricado. A gente depende da solidariedade das pessoas para que se tenha efetivamente esse socorro a quem precisa. Então, não é vendendo nem por quem quer que seja, nem pela própria pessoa. Entendi. E que, de certa forma, a gente poderia estar verificando
outras maneiras de se resolver a questão? Bom, pelo menos o Congresso sinaliza, né, que não avançou, portanto, na matéria, porque, ao que tudo indica, né, uma opinião particular, que não teve, portanto, aí muita, não digo adesão, mas está faltando engajamento, muitos estudos, em que pese que o lado que fala é um lado responsável, tem realmente os seus estudos que justificam, portanto, aí o seu ponto de vista, a exemplo também do lado que é contrário, né, a essa questão, tem também os seus estudos e contrapõe, portanto, aí a essa questão. E vamos aguardar, então, o nosso parlamento para ver como vai decidir, portanto, aí essa questão, doutor Dante. Eu volto com o senhor, doutor Dante, justamente nessa questão, né, ou seja, na questão dos doadores, que hoje nós temos um modo de vida diferente. Eu, no meu tempo de jovem, eu constantemente doava sangue no período correto, para mim era um maior prazer, né? Apesar de que a última vez que eu doei sangue, a moça falou, agora você pode levantar da maca. Aliás, ela falou, não, fica deitada ainda um pouquinho na maca. Não, já estou bom, 18 anos, 19 anos, já estou tranquilo. Ela passei para a esquerda, eu sei para a direita. Você está tonto, deita aqui. Enfim, então a gente tem que atender também as recomendações e outras coisas mais, mas sempre para mim foi um privilégio, minha família também sempre teve esse privilégio, meu irmão, de doar sangue. A gente tem, de fato, que fazer tudo isso. Mas hoje o nosso modo de vida é muito diferente. De alguma forma altera também na questão do doador, porque nós temos a pessoa que ainda é dependente do fumo, tem dependente químico, outros modos de vida, enfim, tudo isso no exame, isso impede a pessoa, olha, você é isso, então pela ficha que você não pode doar. Ou a pessoa doa e depois o sangue é analisado, é verificado. Como é que funciona também essa parte, justamente para não desmotivar as pessoas que já são tão poucas, né, em que pese, como foi dito aqui na matéria do nosso Tribunal de Justiça, apenas 1,6% da população aqui de Brasília que doa sangue. E 50 mil por ano realmente é muito pouco. Como é que, com esse novo modo de vida, como é que está essa questão, doutor Dante? Bom, existem poucas contraindicações absolutas para doação de sangue, né? E muito do paciente que, quando chega lá no Hemocentro ou nas demais agências e passa pela triagem, são poucos os pacientes que invariavelmente não poderão doar. Muitas das contraindicações para doação de sangue, inclusive, são relativas e temporárias, né? Então, tem determinados remédios que, se você tiver tomado, você poderá doar após 7 dias, né? No caso do tabagismo, e o Brasil tem talvez o grande case do mundo de redução de índices de tabagismo, né? O europeu fuma demais, o brasileiro hoje fuma muito pouco, e deveria fumar ainda menos, porque isso é um veneno horroroso, mas estatisticamente, frente a outros países, mesmo em países em desenvolvimento, o Brasil tem índices baixos de tabagismo. O tabagismo, ainda que você seja tabagista, você pode doar sangue, só se recomenda que não doe 2 horas antes ou 2 horas depois do cigarro. A exceção seria aquele cigarro eletrônico, o vape ou o pendrive, como alguns chamam, né? Que ele ainda carece de muitos estudos e certamente não é proibido pela Anvisa. E é prejudicial à saúde. Tem doenças que aquilo provoca que o cigarro normal não provoca. E doenças graves, inclusive. Então, a gente ainda está entendendo muito isso. E nesse caso, a gente pede-se 12 meses sem o uso do cigarro eletrônico. Então, existem algumas restrições, mas talvez o nosso estilo de vida hoje, né, assim, um pouco mais sedentário, com níveis altos de obesidade enfim, e de algumas outras doenças, mesmo isso não impede a pessoa de ser doadora. Pessoas obesas podem doar sangue. De fato, apenas o muito baixo peso é que, até por uma questão de triagem, assim, certamente muitas pessoas com menos de 50 quilos eventualmente poderiam doar e ficar bem, mas como existem outros problemas associados, desnutrição, enfim,
por uma questão de saúde pública, você tem que estabelecer um corte, né? Mas hoje os grandes impedimentos são etários, né? Então, assim, pessoas a partir de 16 anos podem doar. Entretanto, se menores precisam de autorização expressa, né? Pessoas com até 69 anos podem doar, desde que a primeira doação tenha sido antes dos 60 anos. Né? Pessoas obesas podem doar, pessoas que têm outras doenças crônicas podem doar. Então, existem poucas limitações. Quem não pode doar são pacientes oncológicos, pacientes que fazem uso de medicamentos chamados imunobiológicos, também não tem contraindicação definitiva, portadores de doença de Chagas ou de hepatites contraídas após 11 anos de idade, hepatite B, hepatite C, pessoas vivendo com HIV. Então, e muitos desses pacientes estão na outra ponta, são pacientes que muitas vezes precisam receber doação, né? Então há todo um sentido médico em não poder doar, mas se você tem entre 16 e 69 anos, procure o Hemocentro, doe sangue. Se você tem até 35 anos, seja doador de medula, você vai ter uma experiência muito gratificante. Você sabe, Walter, tem estudos de felicidade. A felicidade ela é dividida em dois grupos, né? Tem aquela felicidade hedonística, que é a felicidade dos prazeres mundanos, é a felicidade que você tem quando compra um carro novo, ou quando faz uma viagem, ou quando come ganha na Mega Sena. Ganha na Mega Sena. Essa felicidade é pouco doadora, segundo os estudos dos especialistas nessa área. A felicidade hedonística dura pouco. Mas há uma outra felicidade, que é a felicidade mais perene, e existem dois grandes elementos que sustentam essa felicidade duradoura. Um é o seu círculo social. Como é a sua relação familiar, que congregações você frequenta, o clube que você vai, a igreja que você a religião que você professa, e como é a sua vida social. Então, ter uma vida social saudável é uma das grandes propulsoras de felicidade. E a outra são as coisas que nós fazemos pelos outros. Dar um presente a alguém provoca um período maior de felicidade do que comprar o presente para si próprio. Então, prover ao outro, servir ao outro, é um grande indutor de felicidade, segundo os estudos dos especialistas nessa área, que eu não entendo pouco, mas já li coisas muito interessantes a respeito. E o que é doar sangue, o que é doar medula, se não servir ao outro, né? A gente está numa cidade que consegue coisas tão fantásticas, né? Essa coisa da faixa de pedestre é uma conquista do brasiliense, né? E tão pouco seguida Brasil afora. E por quê, né? Por que a gente não consegue? Interessante só interrompendo o senhor um instante, porque aqui as pessoas que chegam na capital federal encontram na entrada da cidade, aqui não buzina, isso, né? Por que não também essa placa, aqui se doa sangue? Incrível. Caberia bem, né, doutora? Incrível, incrível. E eu gostei muito das sugestões das doutoras falando das entidades profissionais, né? Estava aqui comentando com o Walter no intervalo que, fazendo uma meia-culpa, que nós médicos doamos muito pouco sangue. A gente é tão bitolado, alienado ali no ambiente do hospital que esquece às vezes de fazer o básico, né? Inclusive eu vou sair daqui e vou agendar a minha próxima. Eu já tive a felicidade de doar, mas tem um bom tempo que eu não apareço aí no Hemocentro. Que ótimo, então, que ótimo. É uma boa oportunidade. Eu acho que somos seres sociais, né? Quando a gente vai num show, num concerto musical e escuta uma música, às vezes o fato de ver a pessoa do lado cantar dá vontade de cantar também, né? E acho que a doação de sangue e de órgãos pode passar por isso, né? A rede social. Então, quando eu for doar, eu vou postar certamente e encorajar os colegas a fazerem o mesmo. É importante a rede social, né? Hoje a comunicação é rede social, influencer. Eu falei assim, vamos colocar as influencers também para doar sangue, né? E motivar as pessoas, né? E motivar as pessoas, né? Tentar falar
da mesma língua, mesma linguagem, TikTok, né, YouTube, Instagram, porque as pessoas hoje também, elas, talvez, quando eu falo aqui, tem aquela falta de interesse, mas é porque o brasileiro às vezes também é preguiçoso para ler, né? Eu olhar no Google também, às vezes tem ali uma preguiça, não vai, mas aqui a influência está rolando ali, a influenciadora está falando da doação de sangue. Para que incentive. Perfeito. Bom, é um assunto realmente importante, super interessante. Se não me falha a memória, doutora Natália, já tivemos, acho que os senhores não eram nem nascidos, né? Eu já estava aqui em Brasília, que o Hemocentro funcionava, inclusive, aos domingos. Quer dizer, evidentemente que para ele funcionar aos domingos tem que ter o quadro suficiente para poder vencer, portanto, aí essa escala, né? Ou seja, sabemos que o seu funcionamento é até sábado, meio-dia, mas evidentemente também tem que ir acompanhando o volume de pessoas que querem realmente doar. Se tiver fila, acho que seria bem justificável, né? De certa forma, equipar com mais profissionais, com mais equipamentos, para poder atender realmente a demanda. Não deixa de ser também aí um dado interessante, mas sem esquecer da outra ponta, né? Não adianta nada você ter um grande estoque, que esse estoque não vai ser possível utilizá-lo por conta justamente de falta de um outro segmento que possa realmente fazer com que os produtos, enfim, desse tecido possam ser realmente aí utilizados naquilo que o sangue serve, né, doutora Natália? Na verdade, eu já não posso doar medula óssea, só eu para o também registro. Não. Então, provavelmente, peguei ali o período de funcionamento domingo. Mas é uma situação que eu acho que a gente conseguiria resolver algumas questões interessantes se o horário de atendimento dos hemocentros ele fosse alterado para atender as pessoas que estão ali trabalhando, né, de segunda a sexta, de segunda a sábado, que não podem, tem a intenção que não podem doar. Uhum. A gente teria ali um aumento nas doações, possibilitando esse horário diferenciado. Como os atendimentos aqui em Brasília são todos agendados, essa demanda, ela estaria ali, de uma certa forma, verificada se eu, né, vou abrir e colocar os funcionários ali, os colaboradores para trabalhar, ou se não. E também a questão da própria contratação, né? Dos servidores, da questão da contratação da equipe, para estar ali. Tem muita gente com concurso público aprovado, que não foi chamado. Então, se a gente tem uma possibilidade de estar ajustando essas questões para servir a população e servir quem está ali precisando, eu acho muito válido. Não só a flexibilização do horário de atendimento, mas, inclusive, adequar as jornadas de trabalho, adequar os plantões, para que essas pessoas, né, eu não vou colocar a pessoa para trabalhar todo o final de semana, mas ali um finalzinho de semana no mês, e ela vai ter a folga dela na semana. Isso tudo, eu acho que, com boa vontade, dá para melhorar. Inclusive, doutor Dante, agora que eu me lembrei, alguns anos atrás, nós fizemos um programa como este aqui no próprio Hemocentro. Né? Agora que a nossa produtora Ana me deu aqui olha, já fizemos programa lá no Hemocentro e fazendo essa abordagem de ampliar, da eficiência do trabalho, da capacidade dos profissionais, do carinho, acima de tudo, dos profissionais com aquelas pessoas que ali realmente chegam. Realmente ficamos encantados realmente com o trabalho que é desenvolvido ali por esses profissionais. Agora, na questão justamente médica, o número de médicos nós temos aqui na nossa capital federal, tanto na rede pública como também na rede particular, é suficiente para atender a demanda de pacientes que aqui buscam, portanto, aí, os seus tratamentos, doutor Dante? Isso é outro tema de grande polêmica. Mas... Sem querer, busquei outra polêmica aqui. É outro tema de grande polêmica, mas o que ocorre? O Brasil tem hoje o segundo maior número de escolas médicas do mundo. Perde apenas para a Índia. Né? Então,
houve uma explosão de faculdades de medicina e todos que, nas últimas décadas, e todos que acompanham alunos e têm atividades didáticas ou de preceptoria, percebem o quanto a qualidade do nosso ensino médico decaiu. Então, o Brasil vive uma grande bolha da medicina. Né? E há pressões salariais de queda de... enfim, tem sido... devido ao grande quantitativo de médicos, não necessariamente acompanhado de uma boa qualidade, e ainda com outro problema, que é a grande centralização nos grandes centros urbanos. Você tem hoje no Brasil uma quantidade de médico que atende ao que preconiza a Organização Mundial da Saúde, mas uma grande centralização desses médicos em grandes centros urbanos. Brasília, se eu não estiver enganado, tem a maior densidade de médico por habitante do país. Mas boa parte desses médicos atuam na rede privada. Sim. Então, na rede pública, assim, qualquer pessoa que trabalhou ou trabalha na secretaria sabe que os profissionais são sobrecarregadíssimos nas UTIs, nos pronto-atendimentos, mesmo nas unidades básicas de saúde. Então, e se esse problema é real em Brasília, Brasil afora, no interior, é ainda maior. Então, acho que o nosso grande problema hoje é a concentração dos médicos nos grandes centros urbanos. O fato de muitos desses médicos não atuarem no SUS, que tem condições de trabalho em geral muito ruins e uma remuneração em geral muito ruim. A remuneração em Brasília não é das piores, nacionalmente falando, mas Brasil afora tem lugares que, assim, é vergonhoso ver um edital de concurso para médico, assim. E temos lugares onde, é fato, há uma grande dificuldade de fixar os médicos. Né? Assim, tem cidades que têm pouca vocação para fixar um profissional, não só um médico, mas um engenheiro, um dentista, um profissional do direito. Talvez o direito seja a área que mais consiga manter profissionais de alta qualificação, porque paga excelentes salários e tem planos de carreira. Né? Então, essa é uma demanda antiga das entidades médicas, um plano de carreira adequado para que, se um determinado município fica sem médico, esse médico possa ser reposto rápido, ou para que o médico fique no início da carreira em locais mais distantes, onde talvez não tenha ali uma escola para o filho estudar, ou um supermercado para fazer a compra do final de semana. Então, interiorizar os médicos e manter a qualidade da ótima medicina brasileira são grandes desafios. Infelizmente, eu acho que a gente está indo na direção contrária. A qualidade da formação médica tem sido cada vez pior, com essa explosão de cursos médicos que não tem a menor capacidade de formar um bom médico, que não tem hospital, escola, que não tem uma preceptoria de qualidade e cobram 10, 12, 14 mil reais por mês de mensalidade. E, doutor, apesar de ter ainda essa quantidade de médicos, ainda tem a situação da própria especialização em, hematologista, né? Todo mundo. Então, assim, aqui, quando você vai olhar aqui em Brasília, quantas pessoas se formam, quantas pessoas fazem ali a residência na especialidade que realmente tem necessidade, você não acha. Sim. Então, esse ainda é um problema de Brasília. E Brasília ainda tem duas situações, porque, assim, aqui o sistema único, você tem o IGES e você tem a outra remuneração das outras unidades de saúde. Então, isso também pega. Então, assim, são vários problemas mesmo em relação a esses profissionais, né? E o que o doutor falou, são muitas pessoas se formando hoje em dia e a qualidade realmente cada vez é bem questionável. E não tem OAB, né, para os médicos, né, doutora? Tem que ter, doutora Natália, né? Quer dizer, esse é um outro tema. Mas é importante que a população, de alguma forma, ela se engaje também nessa discussão, porque através dela o serviço de saúde público pode melhorar, né, doutora Natália? Sim, sim. Como o doutor Dante está falando a questão da bolha, né? E eu sempre falo que aqui em Brasília e nos grandes centros a gente vive numa bolha. Porque por pior ou mais, né, difícil que seja o acesso à saúde pública, nos grandes centros você tem acesso. É demorado, a estrutura é complicada,
né? Falta medicamento, mas assim, não chega a 1/10 do que o pessoal do interior passa, o pessoal das comunidades, né? Porque não tem nada, né? Nada. E é muito disso. A própria questão salarial da classe médica, ela influencia no interesse do médico de ir para uma cidade que não tem estrutura nenhuma. Ele também tem que sobreviver, né? Tem que estudar. Tem que sobreviver, tem que manter a família. Às vezes não tem escola no município, às vezes você não tem estrutura nenhuma, você não tem uma mesa ou uma cadeira para você atender um paciente, né? Isso é muito complicado. Fora a questão financeira em si, né? De ficar na saúde pública ou ir para a saúde privada. Como a gente tem também a questão no próprio direito. No direito a gente tem uma facilidade que a gente, né? Por exemplo, aqui de Brasília eu advogo no Brasil inteiro porque é tudo eletrônico, é tudo no sistema. O médico não tem isso. Mas que a gente precisa, sim, ter fiscalização nas escolas, nas faculdades, para que o ensino seja feito com qualidade, para que a gente tenha essa qualidade na prestação do serviço para a população, é urgente, urgentíssimo. Bom, eu peço licença, um minutinho apenas para trazer as manchetes do nosso jornal, que entra no ar logo mais às 18 horas, que o tempo praticamente já se esgotou, o tempo aqui voa, né? Nós temos ainda 10 minutos de programa, eu tenho 1 minuto aqui para poder trazer as manchetes, depois as considerações finais com as senhoras e também com o senhor, doutor Dante. Peço licença. Vamos lá então com as manchetes do Jornal da Justiça, que entra no ar logo mais às 18 horas. Supremo Tribunal Federal forma a maioria para permitir o uso de símbolos religiosos em órgãos públicos. O município de São Paulo vai ter que reduzir preços cobrados por serviços funerários. STF flexibiliza a medida cautelar e permite que ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal possa sair de casa para cuidar da mãe que está doente. Polícia do Rio cumpre mandados judiciais contra 11 pessoas envolvidas em fraudes em planos de saúde. Supremo deve retomar no plenário presencial o julgamento da ação sobre monitoramento de jornalistas e parlamentares nas redes sociais. E no Dia Internacional para a eliminação contra as denúncias e das políticas de combate aos crimes de gênero. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, dia 25 de novembro, começa logo mais às 18 horas. Doutor Dante, vamos nós então, 1 minuto e meio, 2 minutos para as considerações finais e aqui já agradecendo ao senhor pela atenção e pela gentileza conosco da emissora, como também ao próprio ouvinte. Walter, muito obrigado por essa conversa tão agradável também com as colegas doutora Natália, doutora Ana Patrícia. Acho que a gente conseguiu debater temas muito importantes aqui hoje, nessa casa tão importante, né? Tão especial e tão... enfim, tem sofrido tanto nos últimos anos, né? Mas acho que é um dos pilares da nossa civilização. Então, é uma alegria muito grande estar aqui hoje, nesta casa e no rádio. Eu sou apaixonado por rádio. Oh, que bom! E sou um ouvinte também, então foi muito, muito legal. Eu queria terminar a minha participação reforçando o convite para que os ouvintes, os servidores, doem sangue, doem medula. Hoje não é você, amanhã poderá ser você, né? As sociedades têm métricas de desenvolvimento, né? A gente tem o IDH, né? Brasília tem um IDH tão bom perto do resto do Brasil, né? E ainda com tantos problemas. E essa métrica da quantidade de doadores certamente é um parâmetro da qualidade da sociedade que a gente vive. Vamos aumentar esse número, tá? Vamos aumentar. Eu já sou doador. Tô meio sumido, então assumo aqui o compromisso de agendar o meu retorno e convido todos a fazerem o mesmo, tá bom? Um grande abraço a todos. Ótimo. Doutora Ana Patrícia, por favor, também uns 2 minutos para as considerações finais. Fique à vontade. Queria agradecer a todos os ouvintes, a doutora Natália, que foi a surpresa que a gente se encontrou ali esperando, não sabia que ela ia estar aqui. Doutor Dante, a você, Walter, mais a oportunidade de estar aqui mais uma vez.
E assim, eu lembro que o dia mais feliz era quando a minha mãe precisava dar uma transfusão e ela precisava chegar a bolsa e chegava essa bolsa de sangue. E a gente se alegrava naquele momento. Então, que fique aí essa lembrança para quem está ouvindo de fazer um pouquinho pelo outro. Assim, é bem pouquinho, é só ir lá, doar um pouquinho, aproveitar, doar o seu sangue, que você pode ajudar uma vida. Como disse o doutor, uma doação de sangue pode salvar 3 vidas. Então, que tal salvar vidas hoje, essa semana, até o final do ano? É o que eu peço aí para vocês e também, né, tem que comprometer aqui de ir lá doar novamente. Perfeito. Doutora Natália, também 2 minutos para as considerações finais, também já agradecendo a senhora pela atenção. Eu que agradeço, Walter, mais uma vez, de ter a oportunidade de participar com todos vocês, de ter conhecido o Dr. Dante. Muito obrigada pelas informações tão esclarecedoras. Ana Patrícia, minha querida amiga, é sempre uma alegria encontrar com você. E eu gostaria de deixar aqui o meu pedido de que a gente aproveite esse final de ano, né, que a gente está com a solidariedade aflorada, que a gente possa influenciar dentro de casa, influenciar no nosso trabalho. Procure o RH da sua empresa, procure a administração da clínica, para que as pessoas possam trazer informação, esclarecimentos, retirar os medos, né? A gente não tem risco para a doação de sangue, para que isso se torne um hábito e a gente pare de passar aperto com os nossos bancos de sangue lá com estoque restrito, que a gente possa realmente, né, trazer isso de volta, né? Não olhando religião, não olhando credo, não olhando cor. A gente só precisa mesmo ajudar. Muito obrigada. Perfeito. Antes de ir embora, doutor Dante, por que todos nós, como eu digo assim, todos nós, evidentemente, não vamos generalizar, temos medo de injeção e da agulha? Teria alguma explicação? Estaria no psicológico? Alguma coisa assim, doutor Dante? Acho que é o medo da dor, né? E é engraçado, eu já ouvi várias pessoas falar, nossa, medicina é tão legal, só que eu não posso ser médico, eu vejo sangue e desmaio. Eu já ouvi muitas vezes. Olha, se você souber o tanto de estudante de medicina que desmaia durante a faculdade... Sério, doutor? E a gente, ou seja no centro cirúrgico, seja em alguma atividade ali mais... Né? E é uma coisa ao qual você se habitua, né? Então acho que é o medo da dor, a dor de coletar. É claro que a dor é percebida de forma diferente por diferentes indivíduos, mas a dor da picadinha é tão pouco perto do benefício que você vai proporcionar para o outro e para si mesmo, né? Aquela história da felicidade, né? Fazer algo pelo outro traz uma felicidade mais duradoura do que fazer por si mesmo. Então vale a pena, mas eu acho que é por conta da dor da agulhada, mas não é muito tranquilo, mas tranquilo. O médico fica com dó quando a pessoa, ai doutor, tá doendo, o médico fica com dor, solidário ou não, isso não tá doendo não. Quando eu vejo o meu filho, eu tenho um filho de 1 ano e meio, quando ele vai vacinar e ele chora, um pedaço de mim sabe que tá doendo, chora também, mas eu vou chorar mais se ele não se vacinar e pegar uma doença evitável. Então é parecido com o que eu sinto quando meu filho vacina. Tá ótimo. Uma quimioterapia, um transplante, uma cirurgia pode doer, pode ser chato, mas às vezes é uma dor passageira que você troca por uma dor duradoura, vale a pena. Agora, só para fechar, quem tem mais medo da injeção, da agulha, o homem ou a mulher? Disparado o homem. Sério, doutor? Disparado. Então, a questão tem que ter um debate para a gente tentar entender por quê, né, doutor? Walter, só um comentário rápido. Eu tive um colega, muitos anos atrás, que a mãe precisou fazer uma cirurgia e precisava de doadores. Ele fez uma campanha entre os familiares e amigos para doarem sangue porque ele não tinha coragem. Ele virou piada da vida. Esse, gente, é a sua mãe. Doutora Natália, foi um prazer. Boa tarde para você. Muito obrigado. Walter. Doutora Ana, também foi um prazer. Muito obrigado. Doutor Dante, também um prazer. Prazer enorme. Muito obrigado. E assim nós chegamos ao fim da edição de hoje do nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Sou Walter Lima, fiz, portanto, a condução do debate, que teve a produção da Ana Cláudia Possati,
trabalhos técnicos do Neto Silva, a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. E aqui conosco estiveram a doutora Ana Patrícia de Souza, secretária-geral adjunta da Comissão de Direito à Saúde da OAB-DF, a doutora Natália Munice Lima, que é advogada especialista no direito médico e da saúde, e também com o médico doutor Dante Escórcio, ele que é especialista em hematologia, hemoterapia e terapia celular. Muito obrigado a todos, muito boa tarde e até o nosso próximo encontro, Brasil. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.